Boa noite, prezados alunos e alunas. Para quem não me conhece, o professor José Ricardo, leciono aqui no campus norte do IESB. Sejam bem-vindos a mais uma Semana Jurídica, a nossa 14ª. E hoje é uma alegria, pessoal, para mim, tá? Estar aqui recebendo o professor Tiziano Marcel, meu colega advogado da União, que também foi representante da carreira de advogado da União aqui nos órgãos da AGU, que ele vai explicar aqui um pouquinho isso. Tiziano é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. A capacidade dele, da parte jurídica, vocês vão ver, a simpatia dele, vocês vão ver. Com certeza vão seguir ele no canal dele no Instagram. Ele dá muita dica para concurso, muita dica de vida, muita dica de viagem. Daqui a pouco vai entrar na gastronomia. É um cara muito competente, além de um excelente profissional. Tá? É uma alegria para mim receber esse ano, para apresentar para vocês um pouquinho das carreiras jurídicas. Essa é a missão do IESB, desta fita para a carreira de advogado da União. A gente vai tentar encaminhar isso aqui, não como se fosse um formato de palestra, tá, pessoal? Então, a ideia é para vocês tirarem as dúvidas se vocês quiserem, podem usar o chat, podem usar o microfone. Eu tentei dividir um pouquinho das partes objetivas e interessantes da carreira que nós dois ocupamos. Nós dois somos advogados da União, que para mim é um conforto, para poder apertar um pouquinho lá de cá, as coisas que tem gente que não sabe. E a gente vai mostrar dessa forma. Então, eu vou tentar direcionar o Tiziano, mas dando toda a liberdade para ele falar e apresentar o que ele quiser. Vocês vão gostar muito, com certeza, da apresentação dele. Então, seja bem-vindo, Tiziano. Dá um oi para a turma, se apresenta e fala um pouquinho para a gente da carreira de advogado da União, que é para isso que você está aqui. Né? Boa noite, professor Zé Ricardo. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria imensa voltar aqui virtualmente no curso de Direito do IESB, né? Essa é a minha terceira participação aqui em eventos do IESB, a convite do professor Zé Ricardo e da coordenação do curso de Direito do IESB. O primeiro, inclusive, foi presencial ainda, né, professor? Então, esse ambiente acadêmico, para mim, é um ambiente que me deixa muito à vontade. Eu ainda me sinto, ao mesmo tempo que eu estou do lado de cá, eu ainda me sinto do lado de lá, das cadeiras dos alunos, porque todos os dias e a cada conversa a gente aprende um pouco. Então, boa noite a todos e a todas de novo. Eu pretendo aqui trazer um pouco de informações sobre a carreira de advogado da União e falar um pouco também sobre as experiências do dia a dia, o que me fez escolher essa carreira e o motivo pelo qual, para mim, é uma das melhores carreiras jurídicas do país, por diversas questões, e eu pretendo conversar com vocês a respeito disso. O espaço está aberto, quem quiser participar, enviar perguntas, tirar dúvidas, fiquem à vontade. O único pedido que eu faço ao professor Zé Ricardo é que me controle, porque eu gosto de conversar, então, se não tiver uma intervenção, eu falarei aí até perder a hora, mas todos fiquem à vontade caso queiram participar. Bom, meu nome é Tiziano Marcel, ocupo o cargo de advogado da União desde 2017, temos aí 5 anos e meio, sou egresso do último concurso, cujo o edital foi publicado em 2015, e eu pretendo começar do começo, ali quando que eu despertei o meu interesse pela advocacia pública e especialmente pela carreira de advogado da União. Eu fiz minha faculdade inteira lá em Aracaju, na UNIT, na universidade particular, e até o 7º período da faculdade eu não havia tido ainda muito contato com as carreiras jurídicas, porque o primeiro estágio que eu fiz foi na Secretaria de Segurança Pública lá de Sergipe, mas não era propriamente dentro da área jurídica. Então, a partir do 7º período, sim, eu tive o primeiro contato mais próximo quando fui estagiário da Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe. Então, foi nesse momento do 7º período que eu comecei a perceber a carreira que eu queria seguir. E por que eu falo em começar do começo? Porque é comum que os alunos ali na reta final do curso,
e eu considero reta final ali do 7º período, 7º, 8º em diante, é comum que os alunos, muitos não conseguiram ainda ter um contato com uma carreira jurídica ali, como estagiário, por exemplo, ou então, mesmo que tivessem, mesmo os que têm algum contato, ficam meio em dúvida sobre qual carreira seguir ali na reta final. E é um período em que os alunos acumulam diversas tarefas, né, como TCC, estudo para OAB, até mesmo quem não pretende advogar se sente ali na obrigação de passar na OAB, então tudo isso acaba gerando uma carga emocional muito grande nos alunos na reta final. Então, por conta disso, o estágio, ao meu ver, é o primeiro passo ali para a gente conseguir um direcionamento ou um princípio de direcionamento após a conclusão do curso. Então, voltando lá para a PGE de Sergipe, foi quando eu tive o primeiro contato mais próximo e quando eu descobri que as carreiras da advocacia pública eram muito interessantes. Então, foi com um contato prático ali, foi com um contato com os procuradores. Nesse sentido, eu comecei ali na reta final do curso, mais precisamente no 9º período da faculdade, já sabendo que prestaria concursos para advocacia pública, eu comecei a fazer alguns concursos. Nesse período, eu fiz ali do 9º para o 10º período Procuradoria do Estado da Bahia, fiz um concurso da Procuradoria de um município da Grande Aracaju. Então, eu comecei a fazer uns concursos próximos da cidade que eu residia. E naquele momento eu ainda era muito cru, eu não tinha muita bagagem de concursos e os resultados não eram tão bons assim. Só que lá nesse início foi quando eu plantei as primeiras sementes que me fizeram estar onde estou hoje, que foi começar a perceber ali o que eu tinha que dar prioridade, quais eram as principais disciplinas, como as bancas cobravam as questões nas provas. Então, esse período inicial, que eu tive muitas reprovações ali, da reta final da faculdade, 9º e 10º períodos, principalmente, até a fase pós-aprovação. Esse período foi importantíssimo na minha preparação e na consolidação da minha ideia de profissão que eu queria seguir. Então, após formado, após concluir o curso de Direito, eu continuei nesse ínter estudando para as carreiras da advocacia pública. Mas o meu objetivo final sempre foi a carreira de advogado da União. Pelo que eu acabei tendo contato ali na PGE, a gente acaba tendo um pouco de noção sobre as carreiras depois que a gente tem esse primeiro contato. E por ser uma carreira federal, isso me trouxe foi para mim um atrativo diferenciado em relação às demais carreiras. E especialmente a carreira de advogado da União, por conta da natureza das demandas, por conta da diversidade de matérias que a gente trabalha. Então, para mim, esse é um dos pontos principais da nossa carreira. O leque de opções que a gente tem de atuação. E no decorrer da conversa eu falarei um pouco a respeito. Então, após formado, exerci um pouco ali a advocacia privada, prestei o concurso também para técnico do Tribunal de Justiça de Sergipe, e vejam que nesse momento eu já estudava para a advocacia pública, mas o concurso saiu para técnico do tribunal, tinha um histórico de chamar muita gente, e algumas matérias eu já vinha estudando para advocacia pública. Então eu falei, eu não precisarei viajar, é só pagar a inscrição, não vou ter nenhum gasto muito superior, vou fazer essa prova. Acabei passando para técnico judiciário, passei um tempo lá no interior de Sergipe, e aí depois fui aprovado no concurso de advogado da União de 2015. E foi um período também de muito, muito desgaste emocional, porque eram muitas viagens,
foram muitas reprovações, a dificuldade que eu tinha inicialmente de identificar os meus pontos fracos para melhorar na prova seguinte, tudo isso era objeto de reflexão constante e foi o que me fez evoluir pouco a pouco. Por que isso é importante? Porque é muito comum os alunos alimentarem essa ansiedade de planejarem um caminho de vida e pensar que aquele caminho será cumprido integralmente, sem percalços. Mas a verdade é que, como dizia Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso. Então, você pode ter um planejamento que for, mas viver não é preciso. Você não tem o exatidão com o que vai acontecer amanhã, por exemplo. E é muito importante que a gente, especialmente os alunos de direito e quem pretende prestar concurso público, e até mesmo exercer a advocacia privada, tenham isso em mente, que não há uma bússola da vida que vai conduzi-los a um caminho preciso. Então, após a aprovação no concurso de advogado da União, tomei posse em Brasília e passei a viver intensamente a carreira de advogado da União. Como o professor Zé Ricardo falou no início, eu exerci também um mandato de conselheiros, de representante suplente dos advogados da União aqui no Conselho Superior da AGU, o órgão responsável para tratar, dentre outras matérias, de remoção dos membros da carreira, concurso de ingresso, promoção, etc. Já tive experiência no consultivo da Advocacia Geral da União e no contencioso, que são as duas grandes frentes de atuação da carreira de advogado da União. A atuação consultiva e a atuação contenciosa. Como que é a atuação consultiva? Basicamente, os advogados da União, aqui de Brasília, falando aqui, que é o que proporciona mais experiências e proporciona uma diversidade maior de atuação em cada ministério, ali da esplanada dos ministérios, da estrutura do Poder Executivo Federal, tem uma unidade de lotação dos advogados da União, que a gente chama de consultoria jurídica. Então, todos os atos que serão editados pelas autoridades, eles passam pela análise da consultoria jurídica, bem como a formulação de políticas públicas das respectivas pastas ministeriais também são objeto de análise via parecer, via nota jurídica, pelos advogados da União. Então, é uma parte muito interessante, porque você acaba tendo contato com o que vai acontecer de política pública no país. Seja na edição de atos normativos, por exemplo, decretos presidenciais, medidas provisórias de determinadas matérias, há uma análise por um membro da carreira ali, que analisa os aspectos jurídicos, como legitimidade, constitucionalidade, legalidade daquele ato, e é bem interessante porque muitas questões e muitas políticas públicas que a gente vê quando serão discutidas, seja no Legislativo, ali no Congresso Nacional, seja na imprensa, nos jornais, a gente tem uma participação de um membro da carreira fazendo a análise jurídica desses atos. Então, a parte consultiva é basicamente essa, e de assessoramento às autoridades. Consultoria e assessoramento jurídicos. Na parte contenciosa, que para mim é a melhor, embora eu já tenha atuado na consultoria jurídica do Ministério da Justiça e do antigo Ministério da Indústria e Comércio, a melhor parte para mim é a contenciosa, porque é uma parte que proporciona um pouco mais de emoções, né, professor Zé Ricardo? É um pouco mais atribulada, um pouco mais dinâmica. No âmbito consultivo, eu atuei aqui na Procuradoria Regional da União da Primeira Região, que é responsável pelas ações de primeiro grau e de segundo grau aqui da Primeira Região.
sendo que dentro da Procuradoria Regional no contencioso, eu já tive a oportunidade de atuar em processos trabalhistas, em processos de negociação, em processos envolvendo patrimônio, por exemplo, reintegração de posse de imóveis funcionais da União, que a União possui alguns imóveis funcionais que são ocupados por determinados servidores, e alguns servidores, a partir do momento em que deixam de preencher os requisitos para a ocupação do imóvel, eles simplesmente não querem sair. Por quê? Porque pagam uma taxa módica, considerando os imóveis, e não querem largar o osso. Então, a gente ingressa com algumas ações pedindo a reintegração de posse. Inclusive, eu já fiz algumas inspeções presenciais para saber realmente quem estava morando em apartamentos funcionais da União após suspeitas de locação por parte do ocupante originário. Então, isso já a parte contenciosa, ela proporciona algumas emoções um pouco mais fortes e é isso que me atrai bastante. Além disso, já atuei também aqui em processos relevantes aqui na primeira região, envolvendo autoridades, ministros de estados, presidentes de autarquias. Então, a atuação em processos dessa natureza, elas são muito empolgantes, porque são processos que você vê nas páginas dos jornais, o tempo inteiro são casos que estão na mídia, e isso é, de certa forma, gratificante, você participar disso, você ter contato com o que a gente é acostumado a ver pela televisão. Então, por esses motivos que a carreira de advogado da União, para mim, sem sombra de dúvidas, é uma das melhores carreiras jurídicas. Eu os convido a conhecer um pouco mais a nossa carreira, seja nos vídeos do YouTube, do Instagram, vocês vão ter acesso a muitos conteúdos referentes à carreira. E é uma carreira que pode proporcionar esse tipo de experiência, porque às vezes tem um aluno, e é engraçado, professor Zé Ricardo, que alguns amigos já chegaram para mim, Ticiano, eu gosto só de direito trabalhista, aí eu fico com receio de fazer concurso para advogado da União e não trabalhar com essa matéria. Eu falei, olha, na nossa carreira de advogado da União, você tem a opção de atuar em qualquer área do direito. Então, a gente tem colegas que atuam só com direito militar, só com direito trabalhista, só com patrimônio e meio ambiente, defesa da probidade. Então, é uma carreira que proporciona um leque de opções, direito internacional, que particularmente eu acho muito interessante. Então, nós temos colegas que participam em nome da União de eventos e organismos internacionais, atuam em processos envolvendo outros países. Então, são experiências que poucas carreiras de um país podem proporcionar. Então, por exemplo, eu já exerci um tempo a assessoria de juiz de direito, ali lidando com matérias estaduais de uma vara única. Então, acumulava todo tipo de matéria. Para mim, foi uma experiência maravilhosa. Só que aquilo ali me fez ver o quanto as matérias federais são mais interessantes, são mais instigantes, as possibilidades que você tem quando lida com as matérias federais. E tudo isso me fez enxergar a carreira de advogado da União como, não apenas como um trabalho, mas ali como uma atividade que me traz uma satisfação muito grande na nossa carreira. A gente tem alguns problemas, como em todos os lugares, mas pode proporcionar, sem sombra de dúvidas, experiências extremamente gratificantes. Então, eu resolvi estudar para a carreira de advogado da União após ter esse contato, porque a advocacia pública, de maneira geral, óbvio que entra muito a questão de perfil. Eu, por exemplo, após exercer um tempo da assessoria
a função de assessor de juiz de direito, eu entendi ali que ser juiz não era para mim. Eu não me sentia confortável com aquilo. Então, entra um pouco de estilo da pessoa. Particularmente, eu não acredito muito... aliás, não é que eu não acredito, mas eu não levo a ferro e fogo a questão da vocação. Porque é muito comum a gente... E principalmente quando a gente está na faculdade ou acabou de se formar, a gente colocar algumas carreiras no pedestal e falar: é essa carreira aqui, a carreira da minha vida, se eu não exercer essa atividade, eu não serei feliz. Isso é mais comum do que parece acontecer, e acontece bastante. Então, é muito comum você ver pessoas que colocam determinadas carreiras nesse pedestal e após ingressar nessas carreiras e descobrir que nem tudo são flores, as pessoas ficam frustradas, as pessoas ficam desanimadas, sem ânimo para atividade, para trabalhar. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado com isso e foque um pouco mais no processo, ali no processo de preparação. Quem está na reta final do curso de Direito, focar no processo ali de cumprimento de etapas, TCC, OAB, se já tiver a carreira, se já tiver escolhido a carreira, manter ali a cabeça no lugar, sem afobação, sem fixar ali, eu preciso ser aprovado, e no máximo 2 anos após eu concluir o curso, que também é muito comum, porque existem diversos fatores, existem inúmeras variáveis que podem influenciar nisso. Então, o foco tem que ser no processo de preparação. E também para quem está mais na fase inicial do curso, ali até o 7º período, para mim, hoje, se eu voltasse no tempo e voltasse à faculdade, eu focaria mais em viver mais experiências, em participar de mais processos seletivos, de estágio e, principalmente, de abraçar as oportunidades de ter contato. É muito comum os alunos pensarem no estágio apenas como com o objetivo de conseguir uma bolsa. Óbvio que a bolsa é importante. Tem muita gente para quem a bolsa faz muita diferença. E eu pensava assim lá no início do curso. Mas foi quando eu passei no processo seletivo da Secretaria de Segurança Pública, o professor Zé Ricardo. E aí me colocaram para estagiar na área administrativa da secretaria. Então, vejam, é aquele ditado, né? Tome cuidado com o que você deseja, porque ele pode se tornar realidade, né? Então, no início ali, eu desejava a todo custo ser estagiário, para ter um valor para receber uma bolsa. Então, para mim, não importava em qual local seria. Eu queria ser estagiário, eu queria receber uma bolsa. E aí eu desejei tanto que o meu desejo acabou se concretizando. Me colocaram na parte administrativa da secretaria para dar um suporte na parte de material das delegacias de lá. Então, assim, área jurídica, o mais próximo que eu cheguei da área jurídica nesse período era quando chegava um delegado para procurar informações ali sobre materiais para a sua delegacia. Era o mais próximo. Mas, tanto que eu passei poucos meses lá, porque eu percebi, poxa, eu queria muito estágio. Mas agora eu percebi que não é esse mar de rosas. Eu preciso de experiência, eu preciso adquirir bagagem. E ali eu não iria adquirir bagagem. Então foi quando eu comecei a fazer diversos processos seletivos. Então, não se enganem. O que vocês estão vivendo hoje na faculdade certamente vai refletir na carreira de vocês. Certamente vai agregar alguma coisa no profissional que vocês serão. Então, assim, muita gente que às vezes é um aluno mediano na faculdade acha que jamais vai atingir qualquer objetivo. Aí tem uma história, professor Zé Ricardo, que eu gosto muito de utilizar nas minhas conversas com aluno, que é uma história de um pescador.
um pescador de uma cidade do interior que ficou muito famoso porque ele pescava muitos peixes. E aí, determinado jornal internacional foi lá porque disseram que o cara era o melhor pescador da região e queriam fazer um programa a respeito. E aí foram com esse pescador num barco, foram pescar para fazer as filmagens e filmar os peixes que ele pegava. E aí, durante essa pescaria, os repórteres que estavam lá não pegavam peixe nenhum, e o pescador que estava no barco ao lado pescava vários peixes um atrás do outro. Só que uma coisa chamou a atenção dos repórteres, porque esse pescador, quando ele pegava um peixe pequeno, ele guardava dentro do barco. E quando ele pegava os peixes maiores, ele soltava. E aí isso chamou bastante atenção, porque ninguém estava entendendo nada. E aí um repórter perguntou: Fulano, por que que quando você pesca um peixe pequeno, você guarda no barco e os maiores, que são os melhores, você solta? Aí ele respondeu: olha, eu fico com os menores porque são os que cabem na minha frigideira que eu tenho lá em casa. E solto os maiores porque eles não cabem na minha frigideira. Então, eu digo isso em relação aos alunos que hoje se limitam bastante, porque muitas vezes o problema não está no tamanho do peixe que você está pescando, está no tamanho da sua frigideira. Ao invés de você trocar a frigideira, o pescador estava soltando os peixes. E aquela ali era a realidade dele, era a realidade que ele fixou na cabeça, que ele só poderia pegar peixe daquele tamanho, porque senão não adiantaria nada. Então, muitas vezes os alunos se prendem e criam alguns mitos em cima de pessoas que já foram aprovadas, como se fossem pessoas de uma capacidade intelectual muito superior, como se fossem semideuses, como se fossem heróis, mas são pessoas de carne e osso, são pessoas com limitações como qualquer outra. E eu digo isso porque é a realidade de muitos alunos. Fecharem um pouco ali se fecharem um pouco ali na sua realidade e se prenderem nas frigideiras menores. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. Pode falar, professor. Luciano, você é multifacetado, né? Como todo mundo está vendo aqui. Você vai da academia aos ditados, ao seu experiência de AGU. Vamos tentar dar um norte para a turma aqui para ficar mais fácil. Vamos focar um pouquinho primeiro na carreira de advogado da União, que aí a gente desdobra nos outros, os alunos acompanharem. Você já falou da atuação da AGU, já falou que os advogados da União atuam em todo tipo de processo, a advocacia internacional, processo trabalhista, combate à corrupção, a gente tem uma faceta muito forte, defesa do patrimônio. Mas é uma carreira que ainda é muito nova. Se os colegas não sabem, o primeiro concurso de advogado da União após foi em 1999. Temos pouquíssimos colegas aposentados hoje. É uma carreira muito jovem. Eu estou mais novo que o Luciano, viu? Essa barba branca aí, mas estou mais novinho que ele. Vai ele, né? E existe uma confusão grande, né? Seja dentro da AGU e fora, somente no nome. Nós somos a única carreira que é advogado. Isso. A nomenclatura nós seguimos o nome da instituição que pertencemos, a Advocacia Geral da União. Mas dentro da AGU nós temos os procuradores. E dentro do Ministério Público também temos os procuradores. É uma dúvida muito repetitiva dos alunos. Onde é que é a AGU entre o procurador do Estado, o procurador do município, o procurador de Justiça, procurador da República? Tenta diferenciar um pouquinho o que a gente faz em relação a essas pessoas, seja os colegas procuradores da Fazenda, procuradores federais, para os alunos terem um panorama geral. E, se possível, dar um contraponto. Olha, se você tiver escolher entre os procuradores todos que não acham nada, por que você continua sendo advogado? Certo. Vamos lá. Essa é uma dúvida realmente que eu por exemplo, sanei quando eu fui estagiário da PGE. Porque, vamos lá, nós temos a advocacia pública, e aí, dentro da carreira, das carreiras da advocacia pública, a gente tem, no âmbito municipal, a Procuradoria do Município, no âmbito estadual, a Procuradoria do Estado, e no âmbito federal, a gente tem a Advocacia Geral da União. Essa é a estrutura ali da advocacia pública.
E no âmbito federal, a gente tem a carreira de advogado da União, procurador da Fazenda Nacional, procurador federal e procurador do Banco Central. E qual é a diferença? Vamos lá. Advogado da União, como o professor Zé Ricardo disse, é a única que tem essa denominação de advogado e não de procurador. É uma questão de nomenclatura porque reflete diretamente no nome da instituição. Mas, do ponto de vista prático, a questão acaba se tornando de nomenclatura. Mas vamos lá, no âmbito federal a gente tem advogado da União, e qual que é a diferença principal? É a atuação. Os advogados da União atuam em demandas envolvendo a União enquanto pessoa jurídica de direito público. Então, com exceção das causas de natureza fiscal. Por que com exceção das causas de natureza fiscal? Porque nessas causas de natureza fiscal, quem atua são os procuradores da Fazenda Nacional. E em relação à administração indireta, que a gente tem autarquias e fundações públicas, nesse caso, a gente tem os procuradores federais que atuam nas ações judiciais de interesse das entidades da administração indireta e a consultoria e o assessoramento jurídico também dessas entidades, com exceção do Banco Central. Por que do Banco Central? Porque quem atua na representação judicial, na consultoria e no assessoramento jurídico são os procuradores do Banco Central. Então, em resumo, a gente tem advogado da União, atua na representação judicial, consultoria e assessoramento jurídico da União, enquanto pessoa jurídica de direito público ali, administração direta. Nós temos procuradores da Fazenda Nacional que atuam também na representação judicial, na consultoria e assessoramento jurídico da União, nas causas de natureza fiscal, por exemplo, aquelas questões tributárias, cobrança de impostos. Quem faz essa parte em nome da União é a Procuradoria da Fazenda Nacional. Os procuradores federais atuam em nome das autarquias e fundações públicas, por exemplo, as universidades federais. Quem atua não são os advogados da União, são os procuradores federais. E o Banco Central, quem atua são os procuradores do Banco Central. E aí entra aquela confusão com o Ministério Público, por exemplo, principalmente. Por quê? Qual é a estrutura do Ministério Público? A gente tem Ministério Público dos Estados e o Ministério Público da União. E dentro do Ministério Público da União, a gente tem alguns ramos. Por exemplo, Procurador da República, ele atua no âmbito do Ministério Público Federal. O Procurador da República é como se fosse o promotor de justiça do âmbito federal. Então, vamos lá. No Ministério Público dos Estados, a gente tem o promotor de justiça, ali que atua no primeiro grau, e no âmbito do segundo grau, a gente tem os procuradores de justiça. Então, a nomenclatura procurador no início gera muita confusão por conta disso, mas as atividades são totalmente diferentes. E aí, no âmbito do Ministério Público da União, a gente tem os procuradores da República, que atuam ali no primeiro grau, no âmbito federal, ali na Justiça Federal. Temos também os procuradores do Trabalho, que atuam ali no Ministério Público da União, mas na parte trabalhista. Nós temos no âmbito do segundo grau, nós temos os procuradores regionais, mas aí, novamente, a questão é de nomenclatura, porque as atividades são totalmente diferentes. Eles não têm essa vinculação com a atividade de representação judicial dos entes públicos. E é interessante citar que ali, até a Constituição de 88, quem fazia a defesa da União era o Ministério Público Federal, eram os procuradores da República. E aí, com a Constituição, teve ali um dispositivo transitório que disse, olha, procuradores da República. Nesse momento não existia a AGU. A gente vai criar a AGU
e vocês têm a faculdade de escolher se vocês querem continuar no Ministério Público Federal ou se vocês querem ir para a Advocacia Geral da União. Então, eu não sei se ficou muito claro, professor, mas é basicamente essa distinção. A advocacia pública, a gente tem ali a municipal, estadual e a parte da Advocacia Geral da União, e o Ministério Público é outra atividade que se divide entre a parte estadual e os órgãos que atuam no âmbito federal. Deixa eu fechar esse bloco aqui para manter o nosso cronograma, né? O seu tempo está muito precioso para a gente, para fechar essa parte da nossa atribuição. Tá? Os alunos devem ter visto aí as notícias da AGU. Existe, por exemplo, o Val do Açaí, foi o caso mais recente. Né? Polêmica, a AGU não pode representar a Val do Açaí, questões políticas à parte. A AGU também tem um papel de representação por lei, não é invenção da AGU, de fazer a representação dos servidores públicos quando atuam de forma legal no exercício da função. São inúmeros e inúmeros casos de todas as colorações partidárias que a gente tem vivenciado. E isso está um pouquinho atrelado ao nome da gente. Né? Nós somos advogados da carreira da gente. Nós temos parte e defesa do Estado. E isso se confunde um pouco com a função de advocacia de governo. Tem sempre esse debate na carreira, nas advocacias públicas como um todo, qual é o papel das procuradorias públicas, advocacia de Estado, advocacia de governo. Dá uma pinceladinha para os alunos como é esse falso dilema que as pessoas vendem e um pouquinho do nosso papel de representar os servidores públicos que atuam na missão legal que lhes é atribuída. Esse tema é um tema muito interessante que, internamente, a gente já debate há muitos anos. Isso não é recente. O que se tornou, o que veio à tona novamente e que ganhou essa proporção é porque envolve figuras importantes da República. Mas é um tema que a gente já vinha discutindo porque é basicamente o Instituto da Representação de Agentes Públicos. Vejam, lembram que eu falei que os advogados da União atuam na representação judicial da União? Então, se você é um servidor público da União e no desempenho das suas atividades alguém entra com ação judicial contra você, você vai precisar de alguém para fazer a defesa. E quem vai fazer essa defesa é um órgão constitucionalmente criado e responsável para dar segurança jurídica para a atuação desses servidores. Para fugir um pouco até do caso da Val do Açaí, que é um caso que ganhou uma proporção muito grande, mas vamos trazer outros casos mais simples e mais comuns no nosso dia a dia, porque o Instituto da Representação não é novidade da representação judicial de agentes públicos. Por exemplo, um policial federal em serviço está dentro da viatura, se deslocando para uma operação policial e bate no carro do professor Zé Ricardo, que está parado no semáforo. E aí, o professor Zé Ricardo não conseguiu se acertar ali com o pessoal, não ficou no prejuízo e entrou com ação judicial contra o policial. E o policial vai dizer, olha, eu estava no exercício da minha atividade, estava no meio de uma operação policial e foi um acidente causado pelo exercício ali das minhas atribuições. É justo que esse policial federal pague um advogado privado para arcar com a sua defesa? Ele, como servidor público, vai se sentir seguro para trabalhar? Óbvio que não. Então, por conta disso, foi criado um Instituto da Representação Judicial de Agentes Públicos. Para quê? Para dar garantia aos servidores que, se eles estiverem no exercício das suas atribuições e, eventualmente, forem demandados judicialmente, o Estado vai patrocinar essa defesa. Então, até voltando nas lições ali de teoria geral do direito e de introdução ao estudo do direito, as normas não nascem do vazio. Não chegou ali alguém de cabeça e falou, eu quero criar uma lei, eu quero criar uma portaria, um decreto, qualquer outro ato normativo. Não, acontecem algumas situações que não havia previsão legal, e aí
os juristas, os legisladores trabalham em cima desses fatos para poder amoldar normativamente essas situações. Então, a figura da representação judicial de agentes públicos é isso, possui diversos requisitos, não é de qualquer maneira também, como o professor Zé Ricardo falou, é feito uma análise do interesse público, é feita uma análise do preenchimento dos requisitos previstos em lei e em portarias normativas para o deferimento ou não. E tem um detalhe, que a representação judicial de agentes públicos, o deferimento dela não é estanque. É assim, olha, foi feito um pedido de representação, ele é analisado de maneira sigilosa, todo o processo dessa natureza é sigiloso. E por que é sigiloso? Para não gerar uma exposição para quem solicita. Imagine só se você foi demandado, você, servidor público, foi demandado judicialmente, pediu um auxílio, uma representação judicial do Estado, do ente público ao qual você está vinculado, e o ente público nega e isso se torna público. É como se isso gerasse um arranhão assim, na sua imagem, do ponto de vista profissional, do ponto de vista institucional. Por isso, esses processos são sigilosos. Agora, casos como esse da Val do Açaí, eles servem para a gente discutir o instituto da representação judicial, os seus limites, a sua adequação, se da maneira como é feito hoje, atende integralmente ao interesse público, mas não macular totalmente o Instituto da Representação. Por quê? Veja, se o professor Zé Ricardo, advogado da União, no exercício de sua atribuição, alguém entra com ação popular contra um ato do professor Zé Ricardo. Imagine só, ele ter que pagar para um advogado privado para defendê-lo em uma coisa que ele fez no interesse público. Então, essa é a essência da representação da representação judicial de agentes públicos e é mais uma das facetas extremamente interessantes da carreira de advogado da União, porque ali já encerrando esse trecho em relação ao paradoxo da advocacia de Estado e advocacia de governo, veja, a gente briga para que exista uma advocacia de Estado. Por que de Estado? Porque ali a gente puxa os princípios republicanos que, independentemente do governo que estiver no poder, a advocacia da União vai exercer o seu papel de representação judicial da advocacia pública, porque tudo gera uma entonação política, mas institucionalmente é algo muito natural para a gente. Por quê? Se eventualmente mudar de governo, a gente vai continuar exercendo o mesmo papel. Se não mudar de governo, a gente vai continuar exercendo o mesmo papel. E aí a gente traz outras figuras que se relacionam, como, por exemplo, a estabilidade do servidor público. O servidor público que tem a estabilidade, ele vai ter a tranquilidade para exercer o seu papel de se tiver que fazer a representação judicial de qualquer agente público, ele vai fazer. Por quê? Porque a nossa atividade ela é técnica jurídica. Então, a gente precisa ter um pouco dessa compreensão para poder amadurecer os institutos e fortalecer essa advocacia de Estado, que não é passageiro. Os governos são passageiros, mas uma advocacia de Estado firme e coesa, ela vai permanecer, independentemente da agremiação partidária que estiver no poder. Para entrar aqui no nosso último bloco, tá? Tá muito bom, mas pena que a gente tem um horário aqui com você para não invadir a hora dos professores. Para quem não sabe, eu publiquei aqui no chat, tá? O professor Tiziano como falei, muito generoso e ele divulga materiais gratuitos para concurso, dicas para concurso, tem um canal do YouTube também. E a gente tem uma expectativa, eu posso falar assim, mas eu diria uma quase certeza, de termos concurso já para 3 carreiras da AGU. Devemos ter concurso para advogado da União, vocês podem ser nossos colegas, concurso para procurador federal e concurso para procurador da Fazenda Nacional.
Aí o colega Marcos está aqui perguntando, poxa, é um concurso separado, é um concurso só? Fala um pouquinho para a gente esse ano, assim, como é o processo de concurso, dá uma dica de estudo para concurso para os colegas e alunos, futuros colegas e alunos, hoje alunos aqui presentes. Daqui a pouco eles se preparam um pouquinho. Qual é a dica que você dá para a gente desse processo? Sobre o concurso em geral, sobre os 3 concursos e sobre esses editais que devem sair já já. Bom, primeiro respondendo à pergunta do Marcos, sim, Marcos, cada carreira tem um concurso separado. Então, é um concurso para advogado da União, um concurso para procurador da Fazenda, outro para procurador federal e outro para procurador do Banco Central. Os concursos que estão próximos de serem publicados, os editais, são de advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda Nacional, já que a gente teve o atexto orçamentário para a realização de concurso com 100 vagas para cada carreira. Interessante que, no meu concurso, alguns colegas que tomaram posse, o edital saiu enquanto eles estavam na faculdade ainda. Ali, alguns no 9º período e alguns no 10º período. Porque é um concurso que normalmente leva ali no mínimo 1 ano. Então, o concurso que eu fiz, ele demorou 1 ano e meio entre a publicação do edital e a divulgação do resultado definitivo. Por quê? Porque a gente tem primeira fase, que é prova objetiva de múltipla escolha, segunda fase, que é a prova discursiva, e a terceira fase, que é a prova oral, fora a prova de títulos, só que aí a prova de títulos ela não é eliminatória, mas apenas classificatória. E a grande dica que eu daria, e considerando a experiência que eu tenho hoje e o que eu faria se eu pudesse voltar no tempo, seria, primeiro, e especialmente para quem está ainda na faculdade, fortalecer as disciplinas básicas da advocacia pública. E quais são essas disciplinas? Constitucional, administrativo, processo civil e tributário. Fora direito civil, que, embora não seja uma disciplina elementar para a atividade da advocacia pública, é uma disciplina que é sempre muito cobrada em concursos públicos. Então, a primeira dica que eu daria para quem está na faculdade seria essa. Porque cada carreira possui algumas peculiaridades. Como assim, Ticiano? Veja, a carreira de advogado da União, eu colocaria como disciplinas importantes trabalho e processo do trabalho, constitucional, administrativo, civil e processo civil. Mas na carreira de procurador da Fazenda Nacional, eu inseriria direito tributário. Por quê? Porque vocês lembram que eu falei que os procuradores da Fazenda Nacional atuam nas causas da União de natureza fiscal, incluídas nelas, obviamente, a tributária? Então, direito tributário para eles é muito mais pesado, é muito mais denso do que para advogado da União. De outro lado, para a carreira de procurador federal, 80% da demanda da Procuradoria Federal é de direito previdenciário. Então, quem se prepara para a carreira de procurador federal tem que ter um conhecimento mais aprofundado em direito previdenciário. E é interessante isso, professor, porque quando saiu o último concurso de procurador federal, em 2013, eu estava no 9º período da faculdade, eu me lembro bem. E quando saiu a notícia de que o concurso saiu, eu fiquei super animado para fazer a prova, só por teste mesmo. Só que aí, quando eu li o edital, acabou minha animação. Por quê? Porque você vê um concurso ali com 14, 15 disciplinas, que vai de direito constitucional até direito previdenciário, você fica absolutamente perdido. Só que você fica perdido por falta de conhecimento sobre as especificidades do concurso. Então, se eu tivesse, naquele momento, feito um estudo direcionado, considerando as peculiaridades da carreira, certamente eu conseguiria fazer a prova. Veja, eu não estou dizendo que eu conseguiria ser aprovado, mas eu conseguiria fazer a prova. E isso é importante porque, quando eu fiz, por exemplo, o meu primeiro concurso de PGE, que eu estava do 9º para o 10º período, foi a PGE da Bahia, eu reprovei feio no concurso, na primeira fase. Só que naquele momento, o que eu enxerguei? Por que
embora eu não tivesse obtido um resultado interessante, por que eu, na matéria de direito administrativo, me saí bem? Aí foi aquele momento que eu vi, olha, eu preciso estudar as outras matérias como eu estudo direito administrativo. Por que eu atinjo um bom resultado administrativo e não posso obter um bom resultado em processo civil? Porque eu não tinha o direcionamento adequado. Então, é muito interessante, durante a faculdade, fortalecer as principais disciplinas. Assim, é o ponto elementar. Eu, por exemplo, quando me formei, eu não tinha essa base inteira fortalecida. Eu tive que dar uma prioridade maior para as outras disciplinas após a conclusão do curso. Então, tudo vai depender ali das especificidades da carreira, por isso é importante buscar informações aí. Hoje, na internet, a gente vive até a era do excesso de informação, porque se você colocar no YouTube ou no Instagram, vocês vão encontrar todo tipo de informação relacionada a cada uma das carreiras. Então, é bom pesquisar, buscar materiais aí na internet para poder ter uma noção melhor sobre as especificidades de cada carreira. E, detalhe, não se assustem se pegarem o último edital e virem que é um edital grande. Não se assustem como eu me assustei, porque não cai todo o conteúdo numa prova. Beleza, Tiziano. A gente tem um horário aqui para observar, porque o pessoal ainda tem aula /prova a partir das 7h15, tá? Então, para encaminhar aqui o nosso encerramento, eu pergunto aqui à nossa audiência, à nossa plateia, aos nossos alunos, se tem alguma dúvida que querem fazer para o professor Tiziano, alguma pergunta, podem abrir o microfone ou conversar, ou escrever no chat, tá? Está aberta para vocês aqui, quem tiver alguma dúvida específica. Contagem regressiva. Sob pena de preclusão, né? 3, 2, 1. Gostaram, turma? Caminhando para o encerramento? Foi bom para vocês? Amanhã nós vamos ter uma outra live comigo, tá? Um outro evento, também interessante. Uma aluna nossa, ex-aluna nossa, colega nossa agora, a doutora Luciana, que formou pelo IESB e hoje está advogando em Portugal, tá? É uma outra visão que vocês vão ter, um outro campo de atuação, um outro campo de oportunidades para quem quiser ser um advogado imigrante. A Luciana, ex-aluna nossa, está vivenciando essa experiência em Portugal de advogado. Dito isso, eu passo a palavra para o Cristiano, dar os contatinhos dele para a turma, já passei aqui no chat, para seguir, despedir o pessoal, e agradeço demais, Cristiano, foi muito bom, excelente. Representante eterno da carreira de advogado. Só agradecer pela disponibilidade pessoal, agradecer ao professor Zé Ricardo e à coordenação do curso de Direito por mais esse convite. É sempre uma alegria muito grande estar no ambiente acadêmico, como eu disse no início. Os meus contatos aí no Instagram, o professor colocou já, o professor Zé Ricardo colocou, Tiziano Marcel, e estou à disposição, caso queiram perguntar algo mais específico, fiquem à vontade lá pelo Instagram, e espero que todos tenham muito ânimo, quem estiver na reta final do curso e quem estiver mais na fase inicial, que tentem viver o máximo de experiência que vocês puderem, porque isso vai fazer muita diferença na vida profissional de vocês. Mais uma vez, muito obrigado a todos, professor Zé Ricardo, e estou à disposição aí do pessoal. Obrigado a todos. Declaro encerrado aqui nosso trabalho da Semana Jurídica e nos vemos amanhã com o seminário da professora Luciana. Juliano, pode encerrar a gravação, né?